Olá, eu sou Vanessa Machado, trabalho com confeitaria há mais de 15 anos e hoje eu estou aqui nesse vídeo para falar para vocês sobre uma das maiores dúvidas de todas as confeiteiras, que é a ficha técnica. Todas as vezes que a gente fala de ficha técnica, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a precificação. E sim, não existe nenhuma planilha que não precise de uma ficha técnica. Todas as informações que estão em uma ficha técnica são fundamentais para que você faça a precificação do seu produto corretamente. Mas o que eu quero chamar também a atenção nesse vídeo é que a ficha técnica é fundamental também para que a gente faça um planejamento da nossa rotina de produção. Então, se você já faz ficha técnica, mas nunca prestou atenção nesses detalhes, ou se você ainda não faz, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou não só fazer uma demonstração nesse quadro de uma ficha técnica, de um bolo de cenoura, mas como também vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo dois arquivos. Um com um modelo igual a esse, de uma ficha técnica, para que você comece a fazer aí o seu ateliê, e outro com uma lista de materiais e insumos, que é o primeiro assunto que eu vou falar com vocês já já. Aqui na minha mão eu tenho uma lista de valores de insumos e matéria-prima. O que seria isso? É uma lista com tudo aquilo que eu utilizo no meu ateliê ou na minha casa para fazer a produção dos meus doces. Então eu teria os valores de matéria-prima. O que seria matéria-prima? No caso aqui a gente vai fazer um bolo de cenoura, né? Vai fazer a ficha técnica de um bolo de cenoura. O que seria a matéria-prima? Seria a farinha de trigo, o açúcar, a cenoura, o fermento, tudo aquilo que é necessário na produção do produto, do bolo. O que seriam os insumos? A embalagem que eu vou colocar esse bolo, a sacolinha onde eu vou entregar esse bolo, o adesivo com a minha logomarca, tudo isso são insumos e matéria-prima. Nessa lista que eu vou deixar para vocês, né, que eu vou deixar o link aqui para vocês com o PDF dessa lista, tem um espaço para vocês colocarem o nome do produto, a quantidade e o valor. O valor por quê? Por quilo, por unidade. Então, por exemplo, farinha de trigo. Quanto que vem no pacote de farinha de trigo que eu compro? Vem 1 quilo. Ok, quanto custa o quilo? A gente vai colocar na frente. O açúcar. Quanto vem na embalagem de açúcar? Vem 1 quilo? Vem 2 quilos? Geralmente vem 1 quilo, né? Então, 1 quilo de açúcar custa quanto? R$ 3,99 o quilo. Ovos. Quanto custa uma bandeja de ovos? Ah, eu compro a bandeja de ovos com 30 ovos. Quanto custam 30 ovos? Você vai anotar aqui. Sempre a quantidade que vem na embalagem, né? E o valor, né? Porque você vai utilizar 3 ovos aqui, mas você não vai conseguir comprar 3 ovos, né? Às vezes nem compensa. Então você vai sempre anotar quanto que você pagou na embalagem e quanto que vem na embalagem, tá bom? Isso aqui é fundamental. Uma dica que eu dou para vocês que não tem esse hábito ainda, que comecem a ter. Então, todas as vezes que vocês fizerem qualquer conta, seja no supermercado, seja na loja de embalagem, seja com o seu fornecedor aí de adesivos, começa a guardar as notinhas e tira um tempinho para ir alimentando essa ficha e atualizando também, porque alguns produtos vão variando de valores, porque assim fica muito mais fácil. Toda vez que você tiver que fazer a ficha técnica de um produto novo, você vai pegar a sua lista e através dela você vai começar a preencher essa ficha, tá bom? Então, com a sua lista de materiais e insumos em mãos, você vai começar a preencher a sua ficha técnica. Então, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai colocar aqui a receita de tudo aquilo que a gente vai precisar para fazer o nosso bolo de cenoura. Então, eu vou começar a preencher aqui as quantidades. Então, para fazer esse bolo de cenoura, a gente vai precisar de ovos. Quantos ovos? Então, eu vou anotar aqui. Ovos. 3 ovos. Vamos precisar também de cenoura. Quanto que a gente vai utilizar de cenoura? Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. A gente vai precisar, para fazer a receita desse bolo de cenoura, de 250 gramas de cenoura descascada e picada. Mas a gente não compra a cenoura descascada e picada. Até tem, né? Mas geralmente a gente compra e descasca. O valor que a gente vai colocar aqui é o valor que a gente pagou na cenoura inteira. Então, vamos supor que para que eu conseguisse 250 gramas de cenoura descascada, fosse preciso eu comprar 300 gramas de cenoura.
O valor que vai aqui é o valor do seu custo. Então, a gente vai colocar aqui o valor das 300 gramas de cenoura, ok? Então, vamos lá. Vou passar pra cá. Cenoura. Eu vou colocar aqui 300 gramas, entre parênteses, e na frente eu vou colocar 250 gramas. Depois a gente vai precisar de óleo. Quanto que eu vou precisar de óleo? 125 gramas. 125 gramas de óleo. Depois do óleo a gente vai precisar do quê? De açúcar refinado. Então vamos anotar aqui. Açúcar. Quanto que a gente vai precisar de açúcar? 225 gramas. Depois a gente vai precisar do quê? De trigo. Eu vou anotar aqui. Trigo. 200 gramas. Depois a gente vai precisar do quê? De fermento. Quanto que eu vou precisar de fermento? 15 gramas de fermento. Então, agora que a gente já tem aqui, né, a nossa receita do bolo, a gente vai começar a fazer o cálculo do custo de todos os ingredientes desse ovo, certo? Então, aqui eu tenho a minha lista de valores de insumos, né, com todos os valores desses ingredientes, e eu vou começar a calcular quanto custa cada quantidade de cada ingrediente desse daqui. Então, eu vou começar pelos ovos. Eu sempre vou pegar o valor que custa a bandeja de ovos. Quanto que eu tô pagando na bandeja de ovos? No caso aqui, eu tô com a minha calculadora aqui fazendo a conta aqui com vocês, tá? Então, quanto que custa a bandeja de ovos? Ela custa R$17. Quanto que vem na bandeja? 30 ovos. Então, eu vou pegar o valor, né, que eu pago na bandeja de ovos, vou dividir pela quantidade que vem na embalagem, então R$17, dividido por 30 ovos. E vou multiplicar pela quantidade que eu vou utilizar na minha receita. Quantos que eu vou utilizar? 3. Então, eu vou multiplicar por 3. Eu vou chegar no valor de R$1,70. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar o valor do custo desses 3 ovos. R$1,70. Vamos passar aqui para a cenoura. Quanto que custa o quilo da cenoura aí para você? Aqui para mim, meu último valor é R$3,99. Então, eu pago R$3,99 em 1 quilo de cenoura. Então, eu vou dividir por quanto? Quanto tem 1 quilo? 1000 gramas. Então, eu vou dividir por 1000. Vou chegar no resultado. Mas quanto que eu utilizo da cenoura? Lembra que eu falei? 300 gramas. Eu compro 300 gramas, eu descasco e me rende 250 que eu vou utilizar. Mas eu paguei 300 gramas. Então, multiplica por 300 gramas. Eu vou chegar no valor de R$1,19, mais alguma coisa, eu vou arredondar aqui, vou colocar R$1,20, tá bom? Vamos lá. Opa. R$1,20. Depois eu vou passar para o óleo. Quanto que vem na embalagem de óleo? 900 gramas. Todas as minhas receitas eu peso, então tudo aqui está em gramas, tá? Por isso que é fundamental a gente ter uma balança aí para pesar. Então, quanto que está custando o litro? A gente fala litro, mas vem 900 gramas de óleo. Está custando aqui para mim R$8,50, dividido por 900, que é a quantidade. Mas eu vou utilizar quanto? Quanto que eu vou utilizar de óleo aqui? 125. Então, eu vou multiplicar por 125. Vou chegar no valor aproximadamente de, eu anotei aqui, R$1,18, tá? Então, eu vou anotar aqui, R$1,18 de óleo. E assim por diante. Então, agora a gente vai fazer o cálculo do açúcar. Quanto que custa 1 quilo de açúcar? R$3,99. Esse é o valor que eu tenho aqui na minha lista de materiais, tá, gente? Pode ser que aí na sua cidade seja um valor diferente. Aí você vai utilizar o valor que você paga aí. Então, R$3,99 dividido por 1000, porque 1 quilo é equivalente a 1000 gramas. Vou chegar no resultado e vou multiplicar pela quantidade que eu vou utilizar para fazer esse bolo, que é 225 gramas. Vou chegar no valor
Voltando aqui com o cálculo da nossa cenoura, teve um pequeno corte aí, então vamos continuar aqui, cenoura não, com o açúcar. Então, quanto que eu pago no quilo do açúcar? R$ 3,99 dividido por 1.000 vezes a quantidade que eu vou utilizar de açúcar, que é 225 gramas. Eu vou chegar num valor aproximado de 0,89 centavos e alguma coisa. Então, eu vou arredondar aqui, vou colocar 90 centavos, tá bom? Então, o nosso custo com o açúcar será de 90 centavos. Vamos passar agora para a farinha de trigo. Quanto que você paga na farinha de trigo? Qual farinha de trigo você utiliza, né? Compra por quilo, 5 quilos. Vou utilizar aqui o valor de 1 quilo de farinha de trigo a R$ 5,40. Então, 5,40 dividido por 1.000, multiplicado pela quantidade que eu vou utilizar aqui, que são 200 gramas. Chega no valor aproximado de R$ 1,08. Vamos lá e vamos anotar aqui na nossa ficha técnica. Fermento. Quanto que vem na embalagem de fermento? Eu compro a embalagem de fermento com 250 gramas. Quanto que custa 250 gramas? O último valor que eu tenho é de R$ 6,50. Então, 6,50 dividido por 250 gramas. Quanto que eu utilizo de fermento para fazer esse bolo? 15 gramas. Então, vezes 15. Olha só o valor que dá. 0,39 centavos. Vocês percebem que comparando, né, com os valores das quantidades dos outros ingredientes, é um valor alto. Então, a gente nunca pode deixar nenhum ingrediente fora. Ah, é uma colherzinha de fermento só. Uma colherzinha de fermento pesa 15 gramas e custa 0,39 centavos, quase 40 centavos. Aqui a gente está fazendo um bolo e se fossem 10, né? Então, a gente nunca pode esquecer de nenhum ingrediente. Então, aqui a gente já tem todos os valores de todos os ingredientes para fazer o nosso bolo. Qual que é o próximo passo? Agora a gente tem que somar, né? Todos esses valores aqui e a gente vai chegar no custo da receita, né? Nessa ficha técnica que eu disponibilizei para vocês, tem os campos aqui para a gente colocar o custo da receita e todas as outras informações que eu já vou chegar já já. Então a gente vai somar tudo isso daqui, vou somar aqui com vocês. R$ 1,70 dos ovos, R$ 1,20 da cenoura, R$ 1,18 do óleo, 90 centavos do açúcar, R$ 1,08 do trigo e 39 centavos do fermento. A gente chegou no valor de R$ 6,45. Então, esse aqui foi o custo da receita da nossa massa de bolo de cenoura. Então, esse valor ele vai aqui, ó, no custo da nossa receita, tá? Aqui, gente, vale lembrar que a gente está fazendo um modelo de ficha técnica simples, tá? Dependendo do modelo de precificação que você for usar, alguma planilha, aqui você vai precisar de outras informações. Essa aqui é um ponto de partida para você que nunca fez, ou que não sabe como fazer, ou que comprou uma planilha, mas não entende o que está te pedindo lá, ok? Então, esse aqui é o valor do custo somente da matéria-prima, né? Aqui a gente não tem os gastos com a nossa energia elétrica, nada disso, tá? É o custo dos ingredientes da receita da massa do bolo de cenoura, que foi R$ 6,45. Depois, outra informação importante é o tempo. Ó, relógio no pulso, se for possível, né? A gente sabe que na confeitaria a gente não deve usar nenhum tipo de adorno, mas de repente for um teste, aí você vê, você usa no pulso, ou você tem um reloginho do seu lado, porque é fundamental o fator tempo. Quanto tempo levou essa preparação? Sabe aquela frase que diz, nem relógio trabalha de graça? É sobre isso. Então, você começou a fazer a sua massa de bolo de cenoura, você pegou a cenoura da geladeira, começou a lavar, começou a descascar, já começou a marcar o tempo. Já começou a contar o seu trabalho. Então, a partir desse momento, você vai começar a anotar o tempo. Então, peguei a cenoura da geladeira, lavei a cenoura, descasquei a cenoura, depois eu peguei os ingredientes, pesei os ingredientes, aí eu coloquei no liquidificador, eu bati, tá contando o tempo. Ah, eu tive que untar a forma, tá contando o tempo. Você já tinha um desmoldante pronto? Não, eu tive que fazer, tá contando o tempo. Todo esse tempo leva.
Nesse caso aqui, o tempo começa a ser marcado do momento que você começou a lavar a cenoura, descascar a cenoura, untar as formas, até o último momento que nesse caso aqui é quando esse bolo vai para o forno, porque a gente está fazendo aqui só a massa do bolo, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Nesse caso aqui, o meu tempo para fazer essa receita foi 10 minutos, tá? Então, esse tempo vai aqui no tempo total da preparação, 10 minutos, tá? 10 minutos. O seu tempo vai ser igual? Não sei, né? Pra mim foi assim porque eu tenho um ateliê onde eu tenho tudo na minha mão, o liquidificador já tá no lugar dele com a tomada, já tá tudo próximo de mim, então eu levei esse tempo. O meu desmoldante eu já tenho pronto para fazer bolos, então eu já peguei, já passei na forma, eu levei 10 minutos para isso. Pode ser que você leve 15, né? Pode ser, enfim. Então você vai marcar aí o seu tempo. Obviamente que você tem que ser coerente. Ah, eu estava fazendo bolo, de repente tocou o telefone, eu fiquei falando no telefone, fiquei meia hora no telefone. Não, esse tempo não vai, tá? Então é por isso que é legal quando você for fazer a ficha técnica de um produto, você reservar um tempo focado só nisso e não esquecer de marcar essa informação, porque na hora que você for utilizar, se você for utilizar uma planilha de precificação, ela vai pedir tempo, né? Todo mundo ganha por hora e a gente é a mesma coisa, tá? Então é muito importante isso. Qualquer receita que vocês forem testar, já começa a anotar tudo isso aí, tá bom? Outra questão importante aqui, que tem um campo para isso, é o rendimento. A gente tem um rendimento aqui por quilo ou por unidade. Que pode ser que eu vá fazer uma forma de bolo e essa receita rendeu uma forma de bolo de 25 centímetros de diâmetro. Essa aqui, por exemplo, ela me rende uma forma de 25 centímetros, então eu vou colocar aqui, ó, uma forma de 25 centímetros. Ah, pode ser que essa mesma receita eu possa dividir em dois e dê duas formas de 15. Ah, com essa mesma receita eu faço ou uma forma de 25 ou duas formas de 15, não sei, não vou anotar aqui porque esse teste eu ainda não fiz. Mas você pode também anotar o rendimento por quilo, né? Essa receita aqui, somando todos esses ingredientes, depois que eu bati, depois que eu coloquei nas formas, ela me rendeu aproximadamente 975 gramas. Então, não é só somando tudo isso daqui, porque a gente sabe que um pouco vai ficar na jarra do liquidificador, né? Mas aproximadamente 975 gramas. Então, eu anotei aqui, 975 gramas. Então, eu tenho aqui o custo da minha receita, que foi R$ 6,45. O rendimento dela por quilo, 975 gramas, ou uma forma de 25 centímetros de diâmetro. Total, tempo total da preparação para fazer essa massa. Fazer a massa, bater a massa, colocar no forno e colocar para assar. 10 minutos. Tem um campo também aqui, aplicação. Aonde que eu posso usar essa massa de bolo? Lembra que eu falei que eu coloco sempre por quilo? Por quê? Porque com essa mesma massa de bolo de cenoura eu posso ter outras variações. Eu posso fazer um bolo de pote, eu vou fazer um caseirinho, enfim. Então aqui você pode anotar aqui aonde você pode utilizar isso daqui. Então, por exemplo, bolo caseirinho, bolo de pote, tá bom? No nosso modelo de ficha técnica que eu disponibilizei para vocês, que é exatamente igual a esse, né, que está num formato ampliado, embora acho que não deu para ver muito bem, mas dá para vocês entenderem, eu acredito. Vai ter um espaço aqui, ó, para o modo de preparo e para as observações. Aqui a gente não tem o modo de preparo porque o foco aqui não é ensinar a fazer um bolo de cenoura, mas sim ensinar a fazer um modelo de ficha técnica, tá? Mas tem outras informações que vocês podem estar colocando aqui, que não está aqui, mas que também seria importante, que seria a conservação. Ah, essa massa de bolo de cenoura, como que eu conservo ela? Ah, essa tem que ser na geladeira, só na geladeira. Quanto tempo ela dura na geladeira? Ah, eu posso conservar essa massa de bolo em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, quanto tempo ela dura? Eu posso congelar essa massa de cenoura?
São todas informações importantes que podem estar numa ficha técnica, né? Não tem aqui, mas vocês podem estar fazendo uma observação, porque futuramente vocês podem precisar dessas informações. As minhas receitas eu gosto sempre de testar e observar como que ela fica em temperatura ambiente, como que ela fica congelada, como que ela fica descongelada. Então, quando vocês forem fazendo aí os testes de vocês, tudo isso também é importante colocar na ficha técnica de vocês. Gente, outras considerações que eu acho muito importante colocar aqui para vocês é o seguinte. Aqui a gente fez a ficha técnica de um bolo de cenoura, né? Com essa receita aqui de massa de bolo de cenoura, a gente pode fazer várias outras variações, como eu falei, né? Um bolo de cenoura com cobertura, um bolo de pote. Os ingredientes aqui para fazer a massa podem ser os mesmos, né? Mas se a gente for fazer um bolo de cenoura com cobertura, já é um outro produto. Então, aí no caso, a gente teria que fazer a ficha técnica da massa do bolo de cenoura e a ficha técnica do recheio ou da cobertura do bolo de cenoura. E isso é outro tempo. Então, vocês vão ter que marcar, cronometrar e, no caso, somar depois o tempo de uma preparação com a outra, tá? Então, por que eu quero falar com vocês com relação ao tempo, né? Por que é importante a gente saber do tempo? Porque quando a gente começar a cronometrar o tempo da gente, a gente vai começar a ter uma noção de quanto custa o nosso trabalho, de quanto a gente deve cobrar por aquele trabalho, né? Quanto tempo eu levo para fazer um bolo de cenoura simples? 10 minutos eu fiz um bolo de cenoura. Quanto tempo eu levo para fazer um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro? Não, tem que cozinhar o brigadeiro, demora, né? Depois eu vou cobrir esse bolo. Eu vou colocar numa embalagem assim, assim, assim. Quanto tempo você leva para fazer as coisas, né? Isso é fundamental tanto para você precificar o seu produto, que como eu disse, a gente não é relógio para trabalhar de graça. Então é por isso que às vezes um produto desse tamaninho, como por exemplo um bem casado, que muitas vezes o custo da matéria-prima do bem casado é baixíssimo, mas ele demora horas para você embalar, né? Aí é que está às vezes a diferença do preço de um produto para o outro. Outra coisa importante também é os valores de insumos. Você tem que fazer a ficha técnica do seu produto com os valores que você paga. Não adianta você se basear no preço do outro. Às vezes o outro, por exemplo, você segue uma confeiteira famosa aí, mas ela compra um caminhão de leite condensado, ela paga X, você não vai pagar esse valor. Então você vai usar a sua realidade, o seu tempo, né? Como eu falei, eu faço um bolo de cenoura em 10 minutos, talvez você não consiga, você vai utilizar a sua realidade, tá? Porque assim vai ficar de uma forma mais real para vocês. E outra coisa que é muito importante é o fator tempo. Eu falo muito sobre isso e vou continuar falando no fator tempo, né? A ficha técnica, ela te ajuda, ela é um caminho para você conseguir fazer uma precificação correta. Mas ela também é fundamental para organizar a sua produção. Eu levei 10 minutos para fazer a massa de um bolo. Um bolo, o meu forno, se for desse tamanho aqui, vai caber mais ou menos uns 4. No meu cabe só 2, no meu cabe só 1. Eu peguei uma encomenda de 50 bolos de cenoura para sexta-feira. Quanto tempo eu vou precisar para me conseguir entregar essa encomenda no horário? Eu vou poder pegar outras encomendas? Apareceu um cliente e me pediu 50 bolos de cenoura para sexta-feira, 9 horas da manhã. Em seguida apareceu outro cliente e me pediu 50 bem casados. Diante da sua realidade, do seu tempo, quanto tempo você vai precisar para entregar essa encomenda com segurança, para não ficar aí correndo na loucura, né? Então, por isso que eu falei que a ficha técnica é importantíssima para você organizar a sua produção. Nesse final de semana é Dia das Mães, eu peguei 10 encomendas de bolo de sobremesa. Quanto tempo eu levo para fazer 10 bolos de sobremesa? É o mesmo tempo que eu levo para fazer um bolo de jantar? Né? Eu estou colocando esses exemplos aqui porque eles são exemplos clássicos, né, de como que às vezes o fator tempo vai influenciar diretamente na precificação do seu produto. Quando você vai fazer um bolo de jantar, você decora 2 bolos, você não decora 1. Então, além de todos os gastos que você tem com a estrutura desse bolo, né, que entrariam na ficha técnica, você tem todo o tempo dedicado para esse bolo, né? Eu me lembro que quando eu fazia doces decorados, eram doces muito delicados, delicadíssimos, então eu demorava às vezes 1 hora só para colocar tudo em caixa. Sim, 1 hora só para colocar tudo em caixa, de forma que eles não quebrassem.
tá? Então, o objetivo desse vídeo foi esse, foi esclarecer a ficha técnica para vocês, mostrar a importância dela na produção, na precificação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu comentário, deixe um joinha aí, porque é muito importante para mim, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.